Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Mais um dia que o Senhor está aqui para nos abençoar nesse culto de celebração, culto de adoração ao nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida que está aqui. Também louvamos ao Senhor por cada pessoa que está conectada conosco hoje, através dessa live. Vocês são bem-vindos também. Quero cumprimentar aqui os irmãos que estão nos visitando aqui hoje. Gabriela Guedes, Edson Stefan Melo, Breno Bentes, Adriana Oliveira, Tatiana Santos e Eduardo Dantas. Você que está nos visitando, levante a sua mão nessa hora. Tem uma salva de palmas, meus queridos. Vocês são bem-vindos. Bem-vindos a esse culto de celebração. Que o Senhor abençoe vocês. Fica com a mão levantada aí, que eles vão dar uma lembrancinha para você, para que você possa voltar aqui mais vezes. Amém. Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com os irmãos hoje a ministração que tem por tema sinais dos tempos do fim. É aquilo que nós temos ministrado e vamos ministrar agora, que está relacionado à parte escatológica, a escatologia, a teologia das profecias que ainda estão por se cumprir. Tem muitas profecias no Velho Testamento que já se cumpriram, tem profecias que se cumpriram parcialmente, e tem profecias que ainda se cumprirão. Tem a profecia do profeta Isaías, de todos os profetas do Velho Testamento, a respeito do nascimento do Messias. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Essa profecia já se cumpriu quando Jesus nasceu. Nós temos a profecia lá de Isaías 61, o Espírito do seu Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Essa parte se cumpriu em Jesus, mas depois fala que também vai anunciar o dia da ira do nosso Deus. Então nessa profecia de Isaías 61, parte já se cumpriu e parte ainda não se cumpriu, porque o dia da ira do nosso Deus que virá não veio ainda. Deus não está irado com o povo, nós estamos vivendo o tempo de salvação, mas chegará o dia da ira, que está relacionado com o que eu vou falar aqui hoje. E há outras profecias, como por exemplo, que fala da volta de Jesus, que ele virá e descerá em Jerusalém, colocará o pé sobre o Monte das Oliveiras. Essa não se cumpriu ainda. Nós estamos esperando a volta do noivo, amém? Diga glória a Deus. Então nós estamos pregando agora a respeito desse tempo do fim, e nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, está escrito, Jesus falando para os discípulos: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui é o próprio Jesus que está anunciando. Essa era tem um fim, chegará o dia que todas as coisas acabarão, chegará o dia que haverá uma conclusão dessa era, e Jesus está falando aqui a respeito da pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo o tempo da pregação do Evangelho, e quando nós vemos Jesus falando que o Evangelho será pregado o Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então nós vemos a importância da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho está relacionada aos tempos do fim e à volta de Jesus. Enquanto o Evangelho do reino não for pregado a todas as nações para testemunho, testemunho do quê? Testemunho da vinda do Messias, das boas novas de salvação. Enquanto todas as nações não ouvirem a mensagem do Evangelho, da graça, do Salvador, não do condenador, não do juiz, não do dia da ira, mas enquanto todo mundo não ouvir, não tiver a oportunidade de se arrepender, Jesus não volta. Então tem muitos irmãos que estão clamando, ora muito, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Sim, mas aqui você percebe que o Evangelho precisa ser pregado. Jesus falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos. Então antes dele voltar, é necessário que o Evangelho seja pregado. Então é nessa mensagem, nesse pequeno versículo do Evangelho de Mateus, nós vemos que tem muitas coisas dentro dele, que nós precisamos conhecer e pregar o Evangelho do reino. Jesus fala aqui Evangelho do reino. Não existe dois evangelhos. Alguns irmãos creem que tem o Evangelho da graça e tem o Evangelho do reino, mas é um evangelho apenas. Quando Jesus fala do Evangelho da graça, ele está falando de uma parte, de uma visão do foco, da ênfase que é dado na pregação do Evangelho da graça. Está relacionado à salvação, à herança que nós recebemos. Mas quando ele fala do Evangelho do reino, está falando de uma herança que nós receberemos, um galardão que nós receberemos.
O Evangelho do Reino fala do governo, do senhorio do Senhor e do reino milenar que Ele estará aqui reinando, e juntamente com Ele os vencedores. Quando está falando do Evangelho do Reino, Ele está falando desse tempo. E quando nós estamos falando do Evangelho, nós vemos que o Novo Testamento, ele começa com o Evangelho de Jesus Cristo. O Novo Testamento começa com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. O Evangelho de Jesus Cristo narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos e cada um deles apresenta Jesus de uma maneira. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino, que apresenta Jesus como rei, aquele que reina e vai reinar eternamente. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que veio para sofrer no lugar dos pecadores. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como Filho do homem. E depois o Evangelho de João fecha apresentando Jesus como Filho de Deus. Mas eu quero falar a respeito do Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei. E o Evangelho de Mateus começa falando lá em Mateus 1, dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o início do Novo Testamento. Depois de 400 anos, o Espírito Santo em silêncio, ele voltou a falar. 400 anos se passaram de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, até Jesus. 400 anos, sem uma palavra profética, sem uma manifestação. É um período conhecido como um período intertestamentário, entre os 2 testamentos. Nesses 400 anos não houve uma só palavra da parte de Deus. Mas quando Jesus veio, agora Deus começou a falar pelo seu Filho. O livro de Hebreus fala que no Velho Testamento Deus falou de muitas maneiras, por muitas vezes, através dos profetas. Mas agora Ele passou a falar através do Filho. Está escrito lá no início do livro de Hebreus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito prioritariamente para os judeus, porque naquela época a igreja era composta praticamente de judeus. Na verdade, naquela época não tinha separação entre os judeus e os cristãos, eles viviam misturados, porque a palavra que eles pregavam era o Velho Testamento, não tinha o Novo Testamento, eles estavam vivendo o Novo Testamento. Então Mateus escreveu o seu Evangelho trazendo luz a respeito do Messias. E aqui o livro de Hebreus fala, também foi escrito para os hebreus: havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. É um novo tempo, um novo tempo onde agora Deus está falando pelo próprio Filho, é o próprio Deus anunciando agora a sua palavra. E Mateus começa o seu Evangelho revelando a genealogia do Messias, do Cristo. Ele começa apresentando para os judeus quem era Jesus, de onde veio Jesus, para testificar para eles que ele era o Messias. E ele começa falando que Jesus era filho do rei Davi e filho de Abraão. Nós percebemos a importância desse primeiro versículo do Novo Testamento, porque o rei Davi foi o maior rei da história de Israel, foi o rei que uniu a nação, mas foi a Davi também que Deus fez a promessa de um reino eterno. Lá, segundo Samuel, capítulo 7, verso 12, está escrito, Deus falando para Davi: quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Depois no verso 16 ele diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Essa é uma promessa que Deus fez para Davi, que um descendente dele reinaria eternamente. E Mateus está falando, esse Jesus é o Messias, filho de Davi, que é da mesma tribo de Judá, Davi da tribo de Judá, Jesus da tribo de Judá, é o filho de Davi que nasceu agora, e ele vai reinar eternamente. Mas depois fala também que Jesus é filho de Abraão. Abraão é o pai da fé, e foi a Abraão que Deus também fez uma promessa, lá no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Deus falou para Abraão que nele todas as famílias, de todas as épocas, de todas as nações, seriam abençoadas. É claro que Deus não estava falando do próprio Abraão, mas estava falando de um descendente. E Paulo fala isso na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 16. Paulo falando a respeito da promessa de Deus a Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Paulo testificando à igreja que a promessa de Abraão era para o seu descendente, se cumpriria no seu descendente, que era o próprio Cristo. Daí você vê a importância, porque Mateus começa o Evangelho, porque nesse cânon, na formatação do Novo Testamento, o primeiro versículo da Bíblia é que Jesus Cristo é o filho de Davi e filho de Abraão. E nós vemos que Jesus fala que quando o Evangelho do reino for pregado, todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E eu quero falar exatamente sobre esse tempo do fim. É o tempo da conclusão, é o tempo onde agora Jesus virá para reinar eternamente. E esses capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, eles trazem as mais importantes profecias a respeito da volta de Jesus e a respeito do fim dos tempos, que ele traz muitos sinais que aconteceriam, que já estão acontecendo. Tem profecias relacionadas aos judeus, à igreja e aos gentios, aos pagãos. Fora o livro de Apocalipse, que fala dessas profecias, capítulo 24 e 25 de Mateus, são os mais importantes a respeito da revelação do tempo do fim. Eu quero começar no verso 1 e 2 aqui de capítulo 24 do Evangelho de Mateus, depois que Jesus estava ali com os discípulos. Então Mateus 24 verso 1 está escrito: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Templo glorioso, na verdade é o templo de Herodes, que foi o maior de todos eles. Os discípulos estavam mostrando para Jesus a maravilha do templo. Ele porém lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já liberou uma profecia para os discípulos a respeito daquele templo, que levou 40 anos para ser construído. Jesus está falando que esse templo vai ser destruído. E essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador romano chamado Tito sitiou Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruiu e acabou com a nação de Israel. Naquela invasão, naquela destruição, não ficou pedra sobre pedra no templo de Israel, no templo de Jerusalém. Se cumpriu essa parte da profecia. Aquilo que Jesus havia anunciado se cumpriu no ano 70. Mas o mesmo Jesus que fez a profecia da destruição do templo, anuncia que o templo será reconstruído. E da mesma maneira que se cumpriu a profecia da destruição, se cumprirá agora a reconstrução do templo. E quando o general Tito destruiu Jerusalém e acabou com a nação de Israel, então ele espalhou os judeus para todas as nações do mundo. Se tornou um evento conhecido como a diáspora. A diáspora foi essa dispersão dos judeus, que foram tirados da sua terra e espalhados por todo o mundo. O objetivo era acabar com o povo de Deus. O objetivo do diabo, que usou Roma, acabar, exterminar com a nação de Israel, que foi algo muito agressivo. E por 2000 anos, e até hoje, há judeus espalhados por todas as nações da terra. Todas as nações da terra têm judeus que foram espalhados. Jesus disse que esse tempo seria o tempo dos gentios, dos pagãos, e nesse tempo Jerusalém seria pisada por eles. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 24, Jesus diz: cairão a fio de espada, falando dos judeus, e serão levados cativos para todas as nações, e até o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém vem sendo pisada pelos gentios desde aquele tempo. A cidade não era mais uma cidade de Israel, se tornou uma Palestina, tinha outros povos lá. Mas impressionantemente,
desses 2000 anos, quase 2000 anos, a nação de Israel, que foi espalhada por todo o mundo, preservaram a língua, os costumes, preservaram a religião. Eles permaneceram fiéis ao Deus de Israel. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, um milagre aconteceu. Um milagre extraordinário aconteceu. Aquela nação que havia sido extirpada da terra por quase 2000 anos, voltou a existir. Uma reunião da ONU, por causa de todo aquele holocausto, decidiram dar para eles de novo aquela terra. E eles voltaram para lá. E a nação ressurgiu, conforme havia sido profetizado pelo próprio Cristo. Nós não conseguimos imaginar que milagre extraordinário foi esse. Você imagina os homens de Deus do século 15, 16, 17, 18, eles pregavam o Evangelho, pregavam a palavra de Deus, mas tinha uma lacuna, não existe Israel mais, não tem a nação. Como é que Jesus vai voltar para Israel se não existe Israel? E eu fico pensando nos homens de Deus que estavam aqui pregando o Evangelho, 1948, de repente sai uma notícia, foi aprovado na ONU, o Estado de Israel nasceu. Imagina a alegria daqueles homens. Jesus poderoso está lá agora. Isso é um sinal profético tremendo. A figueira está florescendo. Eu me arrepio todo de pensar naqueles homens de Deus, assim como nós estamos falando aqui hoje. A qualquer momento nós podemos ouvir uma notícia: houve um acordo em Israel e o templo será reconstruído. Isso profeticamente é algo extraordinário, impossível de acontecer. Existe uma mesquita muçulmana que foi construída em cima, no local do templo. E para que o templo seja reconstruído, não pode ser em outro lugar. O templo foi determinado por Deus para ser construído ali naquele lugar, no Monte Sião. Mas tem uma mesquita lá. Se alguém for mexer lá hoje, lá vai ser bomba para todo lado. Mas o templo vai ser reconstruído. E depois, em 1967, no meio de uma outra guerra, Jerusalém foi reconquistada e foi feita novamente a capital do povo de Deus, capital do povo de Israel. Então o Estado voltou a existir e Jerusalém se tornou novamente a capital da nação. Nós não conseguimos imaginar, irmãos, o que é isso para o povo de Deus, para o povo de Israel. 2000 anos. Se nós pegarmos o nosso português aqui do Brasil, minha irmã tem umas cartas lá escritas pelo meu avô, de muitos anos, você vai ler, quase que você não entende o que ele escreveu, porque o português era muito erudito, mas Israel fala a mesma língua. Pega os manuscritos do Mar Morto, de Isaías, que foi escrito 600 anos antes de Cristo. Qualquer criança hoje em Israel lê perfeitamente, porque é exatamente a mesma língua, se preservou de maneira extraordinária, milagre. Isso tudo são sinais proféticos, profecias se cumprindo diante dos nossos olhos, de que está próxima a volta do Senhor Jesus. São sinais que estão se manifestando hoje. Agora a profecia do tempo dos gentios pisando Jerusalém ainda não se completou, porque o templo ainda não foi reconstruído, mas vai ser reconstruído em nome de Jesus. Não é uma questão de vontade, está determinado por Deus, ele vai ser reconstruído, porque vai ser a partir desse templo que vai começar a grande tribulação. Não haverá grande tribulação se não for a partir do templo sendo profanado. O que nós podemos afirmar hoje, que tudo isso são sinais proféticos a respeito da volta de Jesus e dos tempos do fim. Algumas pessoas desde o tempo dos apóstolos afirmam que essa história de Jesus voltar é conversa fiada, porque a primeira geração morreu, a segunda geração morreu, Jesus falou que ia voltar e não voltou. Então se hoje 2000 anos depois, agora que ele não volta mais. Mas Pedro fala a respeito desse e chama eles de escarnecedores. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3, Pedro falando a respeito dessas pessoas, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, esses últimos dias já são desde que Jesus foi assunto aos céus, nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam do mesmo jeito, permanecem como desde o princípio da criação.
E no verso 9 Pedro fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus não voltou até hoje? Porque Ele está dando a oportunidade para todos se arrependerem e nascerem de novo. Está dando a oportunidade para que o Evangelho seja pregado a todas as nações, para testemunho do Salvador, para depois vir o encerramento. Mas depois de tudo isso aqui, no verso 3 de Mateus 24, os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. No verso 3 de Mateus 24 está escrito: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Foram 3 perguntas. Eles perguntaram para Jesus quando que essas coisas vão acontecer. Talvez eles estivessem perguntando para Jesus: quando é que o templo vai ser destruído? Quando que essas coisas que o Senhor está falando vai acontecer? Qual será o sinal da sua vinda? O Senhor está falando que vai voltar. O que nós podemos esperar que nós vamos ver antes do Senhor voltar? E qual será o sinal da consumação dos séculos? E Jesus responde para ele as 3 perguntas. As 2 primeiras perguntas estão relacionadas aos judeus, à nação de Israel. E a terceira pergunta está relacionada com a igreja, com o povo de Deus hoje. Do verso 4 ao verso 27 do Evangelho de Mateus, ele responde para os judeus. Tudo que você tem ali é literal, é o sábado, é o templo, é a fuga. Judeia, está falando para Israel. Mas a partir do verso 32, agora é espiritual. Ele está falando agora uma mensagem para a igreja. Eu quero ver com os irmãos agora a respeito dessas perguntas e o que Jesus respondeu, porque isso está relacionado com os tempos do fim. Então, quando eles perguntaram para Jesus: quando sucederá essas coisas? Jesus não deu para eles um tempo: daqui 10 anos, daqui 70 anos. Olha o que Jesus falou para eles. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. A primeira coisa que Jesus falou para os discípulos, respondendo para eles quando sucederiam essas coisas, é que cuide, para que vocês não sejam enganados. Esse é um alerta que ele fez para os judeus e para os cristãos, porque muitos apareceriam no nome de Jesus, se dizendo o Cristo. E Jesus está fazendo um alerta agora para vocês cuidar, para vocês não serem enganados. Na verdade, Jesus está falando que vocês, muitos, serão enganados. Ele está dizendo: vão ser enganados. E nesses 2000 anos, e ainda hoje, tem muitos sendo enganados por esses que vêm no nome de Jesus, e alguns até se autoproclamando o Cristo. Aqui no país vizinho nosso aqui, tem lá um cidadão que se diz Jesus Cristo o homem, e tem lá algo que ele chama de igreja, que não é igreja, porque Jesus não é fundamento. Jesus está edificando a sua igreja, mas ele tem uma religião, e tem milhares e milhares de seguidores, e ele não anuncia o Cristo, ele se diz que ele é o próprio Cristo. Agora, tanto ele quanto os seus seguidores têm uma marca, fácil de reconhecer quem segue aquele homem que se diz Cristo. Eles têm uma marca na testa, 666. Jesus está falando aqui: cuidem para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Ainda hoje, toda a história da igreja, há irmãos que foram enganados. O povo judeu até hoje é enganado, porque Jesus está falando a respeito do Messias. Assim, é difícil de você imaginar que se aparecesse um homem aqui agora falando: aleluia, paz seja convosco, eu sou o Cristo. Se alguém aparecer aqui hoje, radicalmente nós rejeitaremos, não aceitaremos. Por quê? Porque o nosso Cristo, o nosso Messias já veio. Nós não estamos esperando mais o Messias, nós estamos esperando a volta do Rei dos Reis, amém? Não virá mais montado num jumentinho, virá com muito poder e glória. Então, se aparecer alguém na sua célula lá no meio da semana: não, eu sou Jesus de Nazaré, que estou aqui de volta, pode amarrar que tem demônio,
ou então chama um médico porque está louco. Nós não receberemos, mas os judeus estão esperando o Messias. Então qualquer um que aparece lá, se dizendo Messias, eles têm ouvidos para ouvir. E Jesus está falando para os judeus: cuide para que vocês não sejam enganados a respeito de mim, a respeito do Messias. Mas até hoje a nação rejeita, estão esperando um Messias. Mas nós também devemos cuidar para não sermos enganados, porque não é apenas pessoas que aparecem dizendo ser o Cristo. Jesus fala que muitos virão em meu nome. Então tem muitas pessoas que aparecem aí, homens de Deus, que perdem o coração, trazendo ensinos e praticando coisas completamente contrárias às Escrituras, absurdamente contrárias às Escrituras. Falei hoje de manhã e falo de novo, há pouco tempo agora, um homem de Deus conhecido, ministério grande, apareceu falando que nós precisamos atualizar a Bíblia, que a Bíblia hoje não está mais atualizada, a Bíblia hoje não serve mais para os dias atuais. E a atualização que ele queria fazer, e muitos querem fazer nesses 2000 anos, é para encaixar ela com o mundo. Mas é exatamente a Bíblia que fala que nós não somos desse mundo, nós não temos nada a ver com esse mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas há pessoas hoje, eu estou falando hoje, está vivo aí, está falando essa bobagem aí. No nome de Jesus, precisamos atualizar as Escrituras, para que mais pessoas venham para o Evangelho. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Que ainda que um anjo que descer do céu vinha anunciar outro evangelho além desse que está posto, seja amaldiçoado. Não existe outro evangelho. Então nós temos que cuidar, nós temos que vigiar, para não sermos enganados. E os irmãos duvidam que tem gente sendo enganada por esses falsos profetas? Tem muitos seguidores aplaudindo, dizendo: precisa mesmo, precisamos modernizar. Tinha muita coisa que era pecado no passado, que hoje não é pecado mais. Você acredita nessa bobagem? Que aquilo que é pecado hoje não é pecado mais, porque a sociedade aceita, o mundo aceita, então não é pecado mais. Mas essa mesma palavra fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus, nele não há sombra de mudança. Mas se nós não guardarmos o nosso coração, nós seremos enredados. Vai passar uma rede e nós vamos seguir esse tipo de ensino, que é contrário às Escrituras. E vamos duvidar das profecias. E não vamos perceber o tempo que nós estamos vivendo e os sinais proféticos que nós estamos vivendo, que está acontecendo no nosso tempo. Precisamos cuidar, porque o próprio Jesus falou: cuide para que vocês não sejam enganados. Depois no verso 6, Jesus continua falando, respondendo a pergunta de quando sucederá essas coisas. Ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Na continuação ele fala: esse é apenas o princípio das dores. Essas guerras que Jesus está falando aqui são todas as guerras que aconteceram aí nesses 2000 anos. Nunca teve um dia no nosso planeta que não houvesse guerra em algum lugar do mundo. Sempre teve guerra. Mas Jesus está falando que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras. O que ele está falando aqui é que nos últimos dias haveriam guerras muito mais destruidoras, muito mais avassaladoras. E o próprio século XX, nós vimos isso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e todas as guerras que aconteceram no século XX, foram guerras que mataram muito mais pessoas do que qualquer outra guerra na história da humanidade. Uma única bomba matou milhares, talvez milhões de pessoas, se cumprindo sinais proféticos que o próprio Jesus está falando aqui, que nos últimos dias, guerras muito piores aconteceriam. Está diante dos nossos olhos hoje, uma guerra que está acontecendo, lá do outro lado do mundo, mas que tem um potencial de se tornar a terceira guerra mundial. Essa guerra da Rússia, agora essa semana a OTAN se reuniu e falou que vão atacar a Rússia. A OTAN é um monte de país que tem bombas nucleares, a Rússia tem bombas nucleares. Essa pode ser apenas mais uma guerra que vai ser completamente destruidora e milhões morrerão.
Mas Jesus está falando, ainda não é o fim. É necessário que isso aconteça. É necessário que essas coisas aconteçam para que o povo possa reconhecer que esse mundo jaz no maligno, que esse mundo está sendo entesourado para o fogo. Eu esqueci de falar para os irmãos, nós estamos quase completando a nossa fachada do prédio aqui, né? Glória a Deus por isso, os irmãos contribuíram, arrumamos recursos para poder fazer. Depois nós vamos pintar o nosso prédio aqui, vamos tirar esses caixotes, vamos fazer um negócio bonito aqui, depois vamos comprar cadeiras almofadadas. Tudo isso é maravilhoso para nós, mas nada disso vai permanecer, tudo isso vai passar. Aí porque vai passar, vamos ficar sentando nessa cadeira de plástico, não, nós vamos fazer algo para a glória de Deus. Isso aqui não é o templo santo sagrado, mas é o lugar que a igreja se reúne. Então nós queremos que ela esteja aqui bonito, apresentável, até para que outras pessoas possam vir também. Há pessoas que valorizam essas coisas, eu valorizo essas coisas. Você está num lugar bonito, num lugar confortável, isso tem o seu valor, mas nada disso vai permanecer, tudo isso vai passar. O que vai permanecer é a verdade. Jesus falou que tudo vai passar, as minhas palavras não passarão. Agora, essas guerras todas que aconteceram nesses 2000 anos e continuam acontecendo, todas elas são tipificadas pelo cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo vermelho lá de Apocalipse 6. Em Apocalipse 6, João tem a visão de 4 cavaleiros que saíram pela terra, estão andando na terra desde que Jesus foi assunto aos céus. E quando Jesus está falando de rumores de guerra e guerras, isso aqui ele está falando do cavalo vermelho, que aponta para essas guerras todas. Mas na verdade Jesus fala dos 4 cavaleiros de Apocalipse aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ele não fala propriamente do cavaleiro, do cavalo de tal cor, mas nós vemos que está tudo aqui. Esses 4 cavaleiros que João teve a visão depois, está aqui. Nós vemos Jesus primeiro falando, né, lá em Mateus 24, 4. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo. Esse é o cavaleiro do cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco foi tido como revelação que seria a pregação do Evangelho, né, que seria o próprio Jesus que estaria pregando o Evangelho. Mas quando você estuda a Bíblia, usa lá os princípios da hermenêutica para fazer uma exegese, você vê que há uma contradição. Se o primeiro cavalo é bênção da pregação do Evangelho, os outros também deveriam ser. Mas os outros 3 falam de guerra, de morte, de fome. Então, quando Deus apresenta esses cavaleiros, todos eles têm o mesmo sentido negativo. Então o cavaleiro do cavalo branco é o ensino errado das Escrituras, é a pregação do Evangelho, sim, mas é o Evangelho contaminado, misturado, ou até mesmo a blasfêmia contra o Evangelho. Então Jesus fala que primeiro que nós devemos ter cuidado para não sermos enganados, porque o cavaleiro do cavalo branco está aí disseminando mentiras. Depois Jesus fala que certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, não assusteis. Esse é o cavaleiro do cavalo vermelho, que aponta para a guerra, que simboliza a guerra. No verso seguinte, Jesus diz: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, porque tudo isso é o princípio das dores. Quando ele está falando de fome, está falando do cavaleiro do cavalo preto, que tipifica a fome e a escassez. Se você pensar um pouquinho, o que está acontecendo no mundo pós-pandemia e com essa guerra lá na Ucrânia? Tem muitos países aí que já não se tem o que comprar em supermercado, é a escassez, é o cavaleiro do cavalo preto. As pessoas morrerão de fome, não é porque não tem dinheiro para comprar, é porque não tem comida para comprar. E por último, o Senhor fala a respeito da peste. Aqui em Mateus ele não fala, mas no texto paralelo lá do Evangelho de Lucas, o Senhor fala de epidemias. Lá em Lucas 21:11 ele diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Isso, as epidemias apontam para o cavaleiro do cavalo amarelo, que na verdade é o amarelo esverdeado, que é a cor da morte, da fome. Então na sequência de Mateus aqui, Jesus fala dos 4 cavalos, e na mesma sequência que é apresentada em Apocalipse. Nós vemos aqui profeticamente em Mateus 24, a mesma coisa que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 6. Depois o Senhor começa a falar agora de perseguição, no verso 9. Então, vocês judeus, sereis atribulados e vos matarão,
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos, por causa da perseguição, hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está falando de uma perseguição aqui, que se refere aos judeus. Quando eles foram espalhados por todo mundo, eles foram perseguidos e mortos em todas as nações que eles foram enviados. Mas essa perseguição também fala da perseguição que os judeus sofreram nesses 2000 anos. Agora, na Segunda Guerra Mundial, no meio de uma guerra mundial, de repente o foco voltou para os judeus. Precisamos exterminar essa nação. Não tinha terra, esse povo não tinha território, mas ainda assim o diabo usou pessoas para matar, e milhões foram mortos. Jesus já havia anunciado: vocês serão perseguidos por causa do meu nome, do nome Jeová, por causa da bênção de Abraão que vocês têm, vocês serão perseguidos. Depois ele fala também que por isso, porque o amor vai se esfriar de quase todos. Aqui há um entendimento teológico de que quando Deus está falando aqui que o amor vai esfriar, se refere mais aos judeus, não à igreja, porque a igreja é o próprio Senhor Jesus que está edificando. A igreja nasceu porque Deus nos amou de tal maneira, apesar de tantas coisas erradas que acontecem na igreja, nós estamos aqui com o amor de Deus sendo derramado no nosso coração. Então, quando Jesus está falando aqui que o amor se esfriará de quase todos, ele está se referindo aos judeus, por causa da perseguição. E aí ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa salvação não é a salvação da condenação eterna, não é a salvação do inferno, mas essa salvação está relacionada à grande tribulação. Aqueles que perseverarem em fé serão livrados na grande tribulação, e para nós está relacionado ao vencedor, a recompensa que nós vamos receber por perseverar até o fim. Então, nesse contexto aqui de Mateus 24, verso 10 até o verso 13, nós vemos que um ambiente está sendo criado. Toda essa perseguição, o amor esfriando, uns odiando uns aos outros, está sendo criado um ambiente para o aparecimento, o surgimento do anticristo. O espírito do anticristo está na terra. João fala que o espírito do anticristo já está presente entre vós, mas haverá o dia que um homem se incorporará, e ele será o anticristo, e ele se manifestará. Então, quando nós vemos falando aqui que a perseguição vai produzir um fruto, e eles vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, mas quando o anticristo aparecer, junto com ele se levantará o maior de todos os falsos profetas, como está escrito também em Apocalipse capítulo 16 verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, 3 demônios semelhantes a rãs. Quando o anticristo aparecer, junto com ele vai aparecer esse sacerdote de uma religião, como se fosse um grande profeta de Deus, no nome de Jesus, mas na verdade é o maior de todos os falsos profetas. E aí Jesus continua: por isso, no meio disso tudo, o evangelho será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Abominável da desolação vai ser uma imagem de escultura, que vai ser colocada dentro do templo, no Santo dos Santos. Provavelmente vai ser a imagem do próprio anticristo. E quando ele fizer isso, então vai começar a grande tribulação. O anticristo, esse homem, esse personagem extraordinário que vai aparecer, ele vai fazer coisas tão extraordinárias que ele vai conseguir fazer uma aliança com Israel. O povo de Israel está até hoje aqui na terra, porque eles têm muito cuidado com relação à aliança, não se misturam conforme Deus determinou para eles. Mas esse homem vai fazer algo que vai fazer com que os judeus abram o coração para ele e façam uma aliança de 7 anos, que, como Jesus está falando aqui, foi profetizado por Daniel. Daniel tem uma profecia de 70 semanas, 69 semanas de ano já se cumpriram, mas falta uma semana.
E essa semana vai se cumprir agora, quando esse homem extraordinário aparecer, e as pessoas, aos milhões, vão seguir esse homem, e Israel vai fazer uma aliança com ele. As pessoas se perguntam, como que Israel pode fazer uma aliança com alguém que não é judeu? Há um entendimento hoje, entre os estudiosos, que tem um fator que pode levar Israel a fazer uma aliança com esse homem. Vai surgir alguém que vai trazer paz entre os israelitas e os palestinos, e os muçulmanos vão tirar a mesquita lá do monte, e vai reconstruir o templo. Se aparecer um homem com essa autoridade, e fazer um acordo para que os muçulmanos tirem a mesquita do lugar do templo, e reconstruir o templo, os judeus vão abrir o coração, e vão fazer uma aliança com ele, que é exatamente o que está escrito aqui, em Daniel 9:27, que ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. É uma semana de anos, são 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então a abominação da desolação é quando esse homem, o templo vai ser reconstruído, o anticristo estará ali, e durante 3 anos e meio vai ser uma bênção. Mas quando passar 3 anos e meio, ele vai pegar a sua imagem e vai colocar no Santo dos Santos, que é o lugar da Arca da Aliança. Esse ato dele colocar ali é que Daniel chama de abominação da desolação. Ele vai fazer essa abominação contra o povo de Deus, e aí vai haver uma desolação na nação de Israel. Como que esse homem faz um negócio desse? E ele vai fazer um sacrifício. A Bíblia não fala claramente, mas o porco é um animal imundo. Provavelmente ele vai sacrificar um porco no Santo dos Santos, a maior das blasfêmias para o povo judeu. O fato de estar profetizado que ele vai fazer isso, então traz para nós esse entendimento que o templo vai ser reconstruído. Para que a grande tribulação comece, o templo tem que estar lá reconstruído. E a grande tribulação, o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, que é anunciado por todos os profetas e apóstolos, vai começar no dia que acontecer a abominação da desolação. E quando a abominação da desolação for colocada no lugar santo, no Santo dos Santos do templo, os judeus terão que fugir. Jesus fala para eles agora como que vai ser esse período. Então, a partir do verso 16, Jesus está falando agora para os judeus, os discípulos, ele está respondendo uma pergunta: quando sucederá essas coisas? E Jesus fala: então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, vão sofrer muito. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus está falando que quando a abominação da desolação for colocada no Santo dos Santos, quando o anticristo se revelar para o povo de Israel, e o povo de Israel vai se levantar contra essa blasfêmia, e aí vai começar a grande tribulação, que será a perseguição de tudo que se chama Deus, não apenas dos judeus, não apenas dos cristãos, mas principalmente dos judeus e dos cristãos. E Jesus está falando que os judeus terão agora que fugir, onde estiver, não volte atrás, porque a morte vai alcançar todos. Mas no final ele diz que vai ser apenas 3 anos e meio. Esses dias foram abreviados para preservar os escolhidos, porque senão até os escolhidos se perderia. Se esses dias não fossem resumidos a 3 anos e meio, até os escolhidos não seriam salvos. Agora, esses escolhidos que está falando aqui, se refere provavelmente aos 144 mil judeus que serão salvos nesse período da grande tribulação. Não se refere aos cristãos. Nós somos escolhidos de Deus, predestinados, amém? Mas dentro dessa profecia que Jesus está falando aqui, está se referindo aos judeus. Nós vemos lá em Apocalipse 7, verso 4, que diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel.
A sequência fala que é 12 mil de cada tribo, são 12 tribos, 12 mil dá 144 mil judeus serão salvos, e esses judeus estarão pregando agora no período da grande tribulação. E Deus abreviou esse tempo para que eles pudessem permanecer na posição. Até aqui Jesus responde a primeira pergunta: quando sucederá essas coisas? Os discípulos talvez estivessem esperando uma data, mas Jesus fala profeticamente tudo o que vai acontecer. E agora Jesus passa a partir do verso 29, respondendo a segunda pergunta: qual será o sinal da sua vinda? Então no verso 29, Jesus respondendo aos discípulos: logo em seguida a tribulação daqueles dias, essa grande tribulação como nunca houve desde o início do mundo até agora, logo em seguida essa tribulação tem um fim, 3 anos e meio ela vai terminar. Então quando terminar a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia! E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando terminar a grande tribulação, ainda haverá sinais, para que as pessoas possam perceber o cumprimento da profecia, e para que eles possam saber que Jesus está voltando. O nascimento, o ressurgimento de Israel é um sinal que Jesus está voltando. Eu quero falar disso semana que vem. Essas guerras, rumores de guerra, são sinais de que Jesus está voltando. A grande tribulação será um grande sinal profético se cumprindo, para anunciar que Jesus está voltando. Esse mundo vai virar um inferno, mas é apenas um sinal de que Jesus está voltando. Nós não estamos aqui esperando o anticristo, não estamos esperando a besta, não estamos esperando falso profeta, nós estamos esperando Jesus. E quando nós clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos apressando esse tempo. Jesus não voltará antes que todas essas coisas acontecerão. Por isso devemos vigiar, permanecer, perseverar, que nós estamos vivendo dias proféticos. Mas Jesus está falando que depois da grande tribulação haverá ainda sinais, o sol escurecerá, talvez até consequência da grande tribulação. O pastor Rigonato fala muito a respeito disso. Por que o sol vai escurecer? Porque acontecerá tantas catástrofes no nosso planeta, que haverá poeira, fumaça que vai tampar, então não se vai ver o sol mais. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Depois disso, aparecerá mais um sinal do Filho do Homem vindo. Agora, haverá um sinal também de Jesus vindo, mas esse sinal nós não sabemos, ninguém sabe que sinal será esse. Há um versículo que fala como um relâmpago do oriente para o ocidente, então isso vai acontecer. Mas o que a gente sabe é que será um sinal sobrenatural, e todos os povos da terra verão, se lamentarão aqueles que não creram, aqueles que não receberam, aqueles que fizeram a marca da besta, eles se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e muita glória. Nós não fazemos parte desse povo, nós já temos o selo do Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia de que Ele virá nos buscar. Mas Jesus está falando que milhões e milhões de pessoas verão o sinal do Filho do Homem e se lamentarão. Por quê? Porque escolheram a besta, o anticristo. Mas esse sinal do sol escurecer e da lua não dar sua claridade, parece que vai acontecer 2 vezes. Uma vez no início da grande tribulação e uma no final da grande tribulação. Porque Jesus está falando que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Mas o profeta Joel, que anunciou o derramamento do Espírito Santo, ele fala disso também. Mas ele fala do sol e da lua, vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso está escrito lá em Joel capítulo 2, verso 31. Joel falando: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha, antes do grande e terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação. A grande tribulação não é o diabo que vai realizar, é Deus que vai estar manifestando a sua ira sobre esse mundo, sobre o diabo e sobre todos aqueles blasfemos. A grande tribulação não é obra do diabo, não é obra do anticristo, é Deus se manifestando.
Quando você estuda o livro de Apocalipse, todas as trombetas, todas as taças que o pastor Rigonato vai estar falando na nossa conferência, você vê claramente, haverá catástrofes que vai morrer 1/3 da vida na terra, 1/3 da vida no mar, 1/3 sendo tudo destruído. É a ira de Deus se manifestando. Aí sim, é o grande e terrível dia da ira. Então Joel está falando que a lua e o sol vai se escurecer antes do grande dia, mas Jesus está falando que depois também vai acontecer. Agora isso nos ensina algo para os nossos dias, porque Joel anunciou o derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes para os judeus e na casa de Cornélio para os gentios, que somos nós. E a profecia de Joel está lá em Joel 2, a partir do verso 28. Joel profetizando: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Será um tempo de glória, será um tempo de graça, será a manifestação da graça quando o Espírito for derramado, porque os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, línguas como de fogo, vindo sobre eles, sendo cheios do Espírito Santo. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá nesse tempo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo que seja judeu, seja gentil, seja pagão, de qualquer raça, de qualquer natureza, que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos vivendo o tempo da pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo o tempo da pregação do Evangelho da graça, que é anunciado para que as pessoas possam invocar o nome do Senhor e serem salvas, nascer de novo. Nós estamos vivendo dias proféticos. O Evangelho precisa ser pregado no poder do Espírito Santo que foi derramado. Quando Joel está falando que vai derramar o Espírito Santo, já foi derramado. Nós temos aqui ministrado, nós oramos, nós pregamos, nós vivemos no poder do Espírito Santo, como nós ministramos algumas semanas atrás. Nossa vida é movida pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos vivendo esse tempo da pregação do Evangelho pelo poder do Espírito Santo, para que as pessoas possam invocar o nome do Senhor e serem salvas. O que nós precisamos fazer nesse tempo, mais do que reformar o prédio, mais do que fazer fachada, pregar o Evangelho. Glória a Deus pela cadeira confortável que você vai sentar aqui, mas essa cadeira vai ser queimada pelo fogo. Mas o Evangelho que você prega não vai ser queimado pelo fogo, pelo contrário, o Evangelho que você prega é fogo que está mudando a vida das pessoas. Nós estamos vivendo o tempo da pregação do Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Nós estamos vivendo o tempo de abrir a nossa boca e falar do amor de Deus, falar da obra da cruz. Há pessoas que até concordam, nós estamos vivendo o tempo da pregação do Evangelho, por isso que tem pastor para pregar isso. Infelizmente a mentalidade da maioria dos cristãos do mundo é uma mentalidade clerical. Eu vou lá para receber, eu vou lá para receber. Mas tudo que você recebe pela graça é para você compartilhar pela mesma graça. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Nós ministramos porque sobre nós foi ministrado primeiro. Dessa mensagem de hoje, que eu quero que você compreenda, nós estamos vivendo dias proféticos, que está mostrando para nós que está próximo à volta do Senhor. Mas Ele mesmo diz que esse Evangelho precisa ser pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando as pessoas ouvem o Evangelho no poder do Espírito Santo, elas invocam o nome do Senhor e serão salvas. E quando isso se completar, então chegará o tempo do fim, Jesus voltará e reinará eternamente. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Nós, especialmente aqui em Manaus, temos visto muitos irmãos que já foram líderes de célula, que já foram anfitriões de célula, que, como Hebreus fala, já experimentaram dos poderes da era vindoura, já foram o canal de salvação de muitas pessoas,
e hoje estão sentados com os talentos enterrados. Tem milhares aqui em Manaus de pessoas que foram feridas, magoadas, rejeitadas e enterraram o talento. Já foram o canal de salvação de muitas pessoas porque pregavam o Evangelho, tinha sua casa aberta para pessoas ouvirem o Evangelho, mas o diabo conseguiu plantar no coração deles algo para que eles pudessem parar. E nós estamos vivendo o tempo da pregação do Evangelho. Hoje o meu apelo para você é que, se você ainda não foi esse canal para que pessoas sejam salvas, comece hoje. E se você é desses que um dia experimentou desse fluir da vida de Deus fluindo de você e alcançando outras pessoas, e você está sentado, levante hoje. Não aceite mais esse jugo do diabo prendendo você na mágoa. Nós falamos semanas passadas a respeito de pessoas magoadas, que o diabo alcança vantagem e cala a sua boca. Está no tempo de nós reagirmos, de nós ouvirmos a mensagem do Rei dos Reis, que está às portas para voltar, e começarmos a anunciar o amor de Deus. Você não tem que fazer nada, você tem que apenas falar daquilo que você recebeu. Eu recebi um perdão, me foi perdoado 10.000 talentos. Eu recebi vida, porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu recebi essa luz. Ou se você não sabe nada, convide as pessoas para ir numa reunião de célula, convide uma pessoa para participar do encontro, convide uma pessoa para vir para o culto, para ouvir o Evangelho. Todos nós somos chamados para sermos um canal de salvação. Nesses dias proféticos, o meu apelo é para que você tome uma decisão hoje, de ser um ministro, um sacerdote. Sacerdote, nós somos uma nação de sacerdotes reais, que temos a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, e podemos reinar em vida contra o diabo. Mas tem muitos irmãos calados, porque o diabo está reinando sobre eles. Tem muitos irmãos, eu conheço aqui, que eram irmãos da videira, que lideraram célula, foram obreiros, até pastores que estão mortos. Meu apelo hoje é que você ressuscite, saia dessa tumba, saia dessa catatumba, levante a cabeça e fala: Senhor, eu quero hoje mudar a minha história, eu quero ser um ministro do Senhor, eu quero agora ser um canal de salvação. A única coisa que vai permanecer nesse mundo que nós vivemos são as vidas que vão ser salvas através da sua vida. Deus nos concedeu graça para isso, amém? Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e orasse para que o Senhor faça de você esse canal de salvação, da sua família, no seu trabalho, na sua casa. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero liderar uma célula. Eu não tenho a menor noção do que é liderar uma célula, mas eu quero liderar uma célula. Eu quero ser um canal do Senhor na minha casa. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que abre os nossos olhos para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque temos visto e contemplado sinais desses dias proféticos, de que a volta do Senhor é iminente e o Senhor está às portas. E nós oramos hoje, ó Deus, porque nós cremos que estamos vivendo o tempo que o Espírito do Senhor foi derramado, o tempo onde nós podemos, pelo poder do seu Espírito, pregar, anunciar as boas novas de salvação, pregar o Evangelho do reino, pregar o Evangelho da salvação. E eu oro hoje, ó Deus, para que a tua igreja se levante com ousadia, se levante com autoridade, para viver a sua parte desse tempo profético, que é anunciar as boas novas, para que nesse mundo as pessoas possam invocar o nome do Senhor, e quando invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Eu oro hoje por cada um dos meus irmãos que estão aqui, por cada um desses que estão conectados pela internet, por todos aqueles que ainda verão essa mensagem. Eu oro para que eles possam compreender o chamado do Senhor, e possam ter a ousadia, a autoridade, a intrepidez de falar da parte do Senhor, para que esse mundo conheça que há um Deus que salva, há um Deus que liberta, há um Deus que cura, e um Deus que voltará com muito poder e glória, ó Deus, para reinar. Assim nós oramos hoje, ó Deus, oramos para que o Senhor venha nos levantar como uma voz profética para esse tempo da manifestação do seu Espírito, para que muitas, milhares de pessoas possam invocar o nome do Senhor. Essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Digam amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor nessa hora.